Olá, turma. Olá, sexto ano. Tudo bem? Bom, essa é a nossa semana de prova, nossa aula de reforço aí para o conteúdo da prova. E nós já demos uma olhadinha nos conteúdos. Nós vamos falar essa semana também sobre a prova, ok? Reforço aí para vocês terem algo a mais. Então, vamos lá. Entre os tópicos que a gente vai ver, e que vocês receberam aí, a gente vai ter na prova falando sobre a Terra, seu formato e seus movimentos e as consequências desse movimento, né? Qual o resultado que esses movimentos trazem. Vamos ver também sobre a questão do espaço natural e espaço geográfico, que foi um dos primeiros assuntos que nós estudamos. Ele é apenas uma referência para a gente. E zonas térmicas, né? Suas principais características. E vamos estar vendo também a questão do fuso horário, tanto o fuso horário global, o geral, que tem no planeta inteiro, que é toda a organização do sistema fuso horário, e vamos ver também no Brasil como funciona, e lembrar como a gente faz para fazer as contas, aí para descobrir a hora que é diferente em cada fuso, né? Em cada parte que passa ali o meridiano, tem um horário diferente, e a gente vai ver como faz a conta para calcular o horário nessa outra região. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês a tela. Então, vamos. Vamos começar primeiro aqui, dando um alô só para a gente ter como referência, que a gente falou no início que um dos principais estudos que tem a geografia é o espaço geográfico. E a gente viu no início a diferença entre espaço natural e espaço geográfico. O espaço natural é aquele que surgiu espontaneamente, aquilo que está na superfície da Terra, e por causa do encontro, da combinação dos elementos naturais, ele permite que surja ali, por exemplo, uma floresta, o relevo é alterado por causa das condições também naturais, esse espaço, toda essa paisagem, toda essa ideia de um ambiente que foi montado, formado naturalmente, espontaneamente, é a ideia do espaço natural. E o espaço geográfico é aquele que o homem mexeu, o homem alterou, o homem colocou sua mão lá por causa das suas necessidades, por causa das suas vontades, e modificou aquele local. Então, é um espaço que é a transformação do natural para esse espaço geográfico, e esse espaço geográfico é algo que continua em transformação. À medida que a sociedade tem necessidade, aquilo vai se transformando. Isso é um principal ponto de estudo e análise da geografia, a gente está só lembrando aqui, como referência, ok? E a gente partiu para ver as questões relacionadas à Terra, ao globo terrestre, né? Vimos sobre a origem do universo, vimos que surgiu todas as coisas através do Big Bang, de acordo com os cientistas, vimos que o globo terrestre, né, a porção da Terra quando foi formada, como ela se compõe, e partimos para a questão dos movimentos e seus resultados. Né? Primeiro falamos da forma da Terra, né? Foi feito exercícios mostrando que a Terra ela tem seu formato, a sua forma aproximada de uma esfera. E com isso, ela tem seus movimentos aí influenciados e os resultados que tem a ver com essa forma dela. Vamos lá ver, então, em relação a seus movimentos. Essa figura que está apresentando aí na tela, ela está mostrando o movimento de rotação da Terra, né? Que está aqui de oeste para leste. A setinha aqui, ó, marcando. Deixa eu marcar aqui para você conseguir acompanhar. Ó, setinha aqui, ó, mostrando como é que ela faz seu movimento de rotação. E esse movimento de rotação, ele é um movimento responsável pelos dias e noites, né? Devido a esse movimento,
o resultado que vai ter na Terra, na superfície terrestre, a gente percebe a alternância entre dias e noites, que é por causa desse movimento de rotação. E acompanhando aqui as setinhas, ó, essas setinhas aqui funcionam como se fossem os raios solares. E os raios solares estão desse lado aqui. Desse lado tá dia, ó, tá vendo que aqui tá mais claro, ó, uma divisão aqui, ó. Desse lado de cá tá mais claro e do outro lado tá escuro, que é porque todos os países, cidades que estão desse lado nesse momento, é noite. Então, à medida que ele for girando para cá, ó, vai nascendo o dia aqui e vai clareando. E assim vai sucessivamente. Então, a gente está vendo aí o movimento de rotação e seu resultado, sua consequência, é a alternância aí entre dia e noite. Né? Essa mudança de dia e noite ocorre por causa do movimento de rotação. E a gente tem um outro movimento de translação. Não vou mudar de figura, mas a gente sabe qual é o movimento de translação e eu vou falar sobre esse movimento de translação, que é qual o resultado. Né? A gente já até viu isso, mas qual o resultado desse movimento de translação? A translação já é diferente, é o movimento da Terra em relação ao Sol, o movimento que ela faz em torno do Sol. Então, esse movimento é chamado de translação e esse já vai ser responsável, né, pela alternância de estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. E aí você tem já os dois movimentos, rotação e translação, e a consequência de cada um deles. Movimento de rotação, dias e noites, movimento de translação, as 4 estações do ano. Outra coisa que a gente vai ver são as zonas térmicas. A gente vai para a página 334, que está mostrando o movimento de translação. Aqui a gente vai para zonas térmicas. Né? A gente sabe que o Sol bate na superfície terrestre de maneira desigual. Aqui está os raios solares, ó. Dessa vez botaram o Sol do lado de cá. Ó. E algumas áreas acabam passando sem pegar muito Sol. Ó. Está pegando. E o Sol vai fazendo assim. E aí ilumina o planeta Terra de maneira desigual, sendo tanto assim que faz áreas com influência do Sol diferente. Ó. Essa área aqui laranja no meio é chamada de área tropical ou zona tropical, né? Ou ainda zona intertropical. Aqui o livro está usando zona tropical, as zonas tropicais. Tanto aqui está, aqui ela faz esse entre os trópicos de Capricórnio e trópico de Câncer. Aqui tem uma parte em cima do Equador e tem uma parte abaixo do Equador. Então, essa parte aí é chamada de zona tropical. A gente tem lá no topo do globo terrestre zonas polares e aqui embaixo também zonas polares. São as partes mais frias do planeta. E entre a mais quente, que é essa aqui, que é a zona tropical, que é a zona que passa o maior período do ano, com incidência de calor, com temperaturas elevadas, né? E ocorre também muita chuva nessa região por causa da evaporação. Então, a gente tem esses 3 tipos de zonas climáticas. A primeira, aqui do meio, zona tropical, as amarelas, zonas temperadas, e as roxas, na ponta do globo, são as zonas polares, ok? Cada uma com a sua característica, que faz mais frio, aqui é mais quente, que no caso a mais quente é a tropical, a que faz mais frio são as zonas polares, e as zonas temperadas são as que equilibram mais a temperatura entre frio e calor. Vamos para o próximo. Qual o outro assunto que a gente viu? Foi questão do tempo histórico e tempo geológico. Tempo histórico, a gente viu que é... Deixa eu botar lá na página.
Cadê o tempo histórico? Deixa eu ver se eu acho aquele outro livro. Página 344. Chegando. O primeiro está aí. Tempo geológico. Né? A gente viu que existe... A Terra surgiu aí há milhares e milhares de anos, e cada uma das coisas que foram surgindo na Terra foi um processo, quando aconteceu aos poucos. E então a Terra já existia antes mesmo de ter o homem, a vegetação, os animais, de acordo com os cientistas, foi dessa forma que aconteceu. Então já existe uma história contada pelos eventos da Terra, né? Período de glaciação, período de formação das rochas, período de dinossauro, tem vários períodos onde muitos acontecimentos se mostraram aí na superfície do nosso planeta. E esse tempo que marca esse período com esses eventos da Terra, ele é chamado de tempo geológico. Tempo em que foi construída a história da Terra e no qual... Deixa eu apagar aqui que está na frente. Do qual ocorreram os eventos naturais ao longo da sua formação. Isso aí é o que a gente chama de tempo geológico, ok? Então, é o tempo que foi construída a história da Terra. História da Terra. É só você lembrar, tempo geológico tem a ver com terra, geo com O, terra. Então, tem a ver com a construção da história da Terra, ok? E é marcado pelo quê? O que marca essa coisa? Eventos naturais. O próximo, a gente viu aqui o surgimento do homem, dentro desses períodos aí da Terra. A gente viu que é o primeiro, ó, era Cenozoica, Quaternário, 2 milhões de anos, surgiram aí, ocorreram glaciações, surgimento dos ancestrais dos homens, início do período geológico atual. Esse é o qual a gente se encontra. Esse é o período que a gente se encontra. Era Cenozoica, período Quaternário, ok? E aí a gente tem essas ocorrências, foi o que a gente viu também no decorrer do nosso trabalho. Terra, ó, que tem desde o início da Terra, né? 4,5 bilhões de anos. Agora vamos para o tempo histórico, né? O tempo histórico tem a ver com a humanidade, com a sociedade, e ele é contado pelos eventos que ocorrem na sociedade. E aí você vai marcando esse tempo. Quando é que muda de fase, quando é que muda de época. Tudo isso tem a ver com eventos sociais, eventos culturais. Então vamos lá, o que é o tempo histórico? Com o surgimento dos primeiros seres humanos, teve início a história da humanidade, também conhecida como tempo histórico. Diferente aí do tempo geológico, que conta a história da Terra, aí tá se retratando a história daquilo que está ligado ao ser humano. Enquanto a Terra já existia há 4 bilhões de anos, o ser humano veio surgir há poucos milhares de anos, e isso dá a diferença entre tempo histórico e tempo geológico. Agora a gente vai voltar um pouquinho, porque a gente vai ver os fusos horários. Se quiser acompanhar aí, eu vou te falar a página que você vai. Página 334. Primeiro ver aqui completo.
Esse aí é o sistema de fusos horários, né? A gente tem aí a Terra com todos os seus meridianos, todos os seus fusos horários, dividida da maneira que foi estabelecido no início, né? Dividir a circunferência aqui da linha do Equador, de 360 graus, pelos 24 graus, ou 24 horas, né? Que é o tempo, período que a Terra demora para fazer a sua rotação. Então, eles dividiram aí esses 360, que não dá para escrever não, que vai ficar ruim. Então, 360 dividido por 24, e que deu 15 graus cada uma dessas unidades. E aí dividiram aqui cada espacinho desse aqui, ó, 15 graus, e assim tem os 24 horários no Brasil, né? Cada faixa passa num determinado lugar e vai ser uma hora diferente. A gente vai ver agora o do Brasil. É o mapa do Brasil. E em relação ao fuso horário do Brasil, a gente viu que ao todo no mundo são 24. Cada faixa dessa é um horário diferente. O Brasil é muito extenso, considerando a sua longitude, né? Entre oeste e leste, o Brasil é muito extenso. Por isso, ele pode ser dividido em várias faixas de fuso horário. Ou mais de uma faixa de fuso horário passa pelo seu território devido à sua extensão. Entre eles, a gente começa aqui pelas ilhas de Fernando de Noronha, depois passa pelo horário de Brasília, que é o nosso horário oficial, passa por Manaus, no Amazonas, e passa pelo Acre, aqui, passa pela cidade de Rio Branco, no Acre. Então, a gente tem 4 fusos horários no Brasil, onde a gente precisa, para saber os horários que são diferentes no nosso território, a gente precisa lembrar que para ir para o lado direito, para ir para o meu lado direito, eu somo uma hora para cada casa que eu ando. E para ir para o lado esquerdo, eu diminuo cada casa de acordo com o lado que eu ando. Então, eu tenho aí a variação, a quantidade de horário e como é que eu faço a conta. Se eu estou em Fernando de Noronha, se eu estou aqui, ó, vamos começar no Distrito Federal. Se eu estou no Distrito Federal e ligo para cá, para Fernando de Noronha, meio-dia. Aqui é meio-dia, em Fernando de Noronha vai ser que horas? Como eu estou indo para a direita, eu somo mais uma hora. Mudou ali a faixa de fuso horário, eu rodo mais uma hora. E aí, essa uma hora significa que se é meio-dia em Brasília, em Fernando de Noronha, estará marcando 2 horas. E quando eu penso em ir para Manaus, é uma hora antes daquilo que eu estou acostumado. Então, vou andar para a esquerda, eu diminuo uma hora por cada fuso horário que eu ando. Então, se são meio-dia aqui, você está marcando meio-dia aqui, em Brasília, isso significa que no local anterior, ou seja, uma hora antes, vai estar marcando 11 horas da manhã. E se eu andar mais um pouquinho e pensar que horas tem no Acre, digamos que eu liguei para um amigo e ele está no Acre. Aí no meu relógio está marcando meio-dia, e aí eu pergunto ele lá, que horas tem no seu relógio aí? Ele vai me responder, que horas tem? Então, eu pulei uma, ó, tá em Brasília, pulei uma, pulei 2. Isso significa que se são 2 horas anteriores, e em Brasília está marcando meio-dia, lá no Acre vai estar marcando 10 horas da manhã, ok? Então, para a direita eu aumento, para a esquerda eu diminuo as horas. E é isso. Nosso conteúdo de hoje fechou, eu acho que é só esse mesmo. Foi. Ok. Então tá certinho. Nosso conteúdo é esse, para que você esteja estudando, para que você esteja participando aí, que dê tudo certo. Valeu? Um abraço para você, até a próxima aula e boa prova para você.